Então, foi uma coisa curiosa, porque desde que eu me entendo por gente, eu gosto de escrever histórias. Aí eu era criança, então eu lembro de desenhar, escrever alguma coisa, né? E assim, aí a gente cresce, eu sempre gostei de filme, de seriado. Aí eu via filme, via seriado e tal. Aí eu não gostava, às vezes, do final, eu queria mudar. E mudava na minha cabeça, né, a história. Às vezes eu criava um episódio pro meu seriado favorito, sem saber que eu estava fazendo fanfic, porque ainda não tinha esse nome, né? Aí eu sei que eu estava já casada, com filhos, já trabalhando, que eu sou jornalista, já trabalhando na área. E aí eu fui na Bienal em São Paulo, no ano 2000. Estava chegando no Brasil um livro chamado Harry Potter. E aí eu, poxa, parece ser legal, né? Tinha uns caldeirões assim nas livrarias. Na Bienal também tinha no estande da Rocco, tinha um caldeirão imenso cheio de livros. Eu achei aquilo legal. Aí eu comprei para dar de presente para uma amiga. No fim eu acabei lendo o livro, a amiga ganhou outro presente. E eu achei aquilo muito legal, aquela brincadeira com a fantasia, a história do bruxo e tal. Aí eu fui pesquisar sobre a autora, né? Aí eu vi que antes dela conseguir lançar o livro, ela estava desempregada, com uma filha pequena, ela tinha que ir para os pubs para poder escrever, porque na casa dela não tinha aquecedor, né? Aquela coisa toda. Eu falei, poxa, qual a minha desculpa para não começar a escrever? Eu tenho tanta ideia, tanta coisa na minha cabeça, por que não escrever, né? Aí começou, aí eu peguei um dia assim, meio simbólico, que estava virando o ano, né, virando o século. Eu peguei o dia 1º de janeiro e comecei a escrever. Aí nasceu meu primeiro livro, que é o Arqueira Feiticeira, e daí eu não parei mais, porque parece que eu acordei alguma coisa que estava desligada, né, eu liguei, aí eu não parei mais. Aí vieram essas coisas todas aqui. Olha, todos que envolvem pesquisa, tá? Esse aqui, por exemplo, Pedro Inês, ele conta a história da Inês de Castro, que é uma história, ela foi uma personagem real e tem momentos que se mistura com a lenda, só que a história se passa em Portugal, na Idade Média. E toda vez que a gente vai estudar a Idade Média, a gente vê muita coisa da França e na Inglaterra. E a gente vê pouquinha coisa sobre Portugal e Espanha, né? Parece que Portugal e Espanha só aparecem quando a gente vai estudar as grandes navegações e descobrimento da América, né? Aí eu tive bastante dificuldade para achar material sobre isso. E fora que todo mundo naquela época se chamava Pedro, todo mundo se chamava Inês, então chega uma hora que você não sabe mais de quem que eles estão falando. Então até você entender a parte histórica, aí esse livro me deu bastante trabalho. Essas ilustrações eu acho lindas, elas são do Júlio Carvalho, é um cara muito talentoso. Aí até conseguir entrar no clima, aí você tem que pesquisar vestimenta, você tem que pesquisar alimentação, não são apenas os fatos históricos, mas você tem que pesquisar tudo e mais um pouco referente ao assunto. Esse foi bem trabalhoso. Olha, eu adoraria falar que assim, não, eu acordo na minha casa à beira-mar, aí eu vou escrever, né? Aí eu não, vou dar uma corrida na praia, eu vou lá, e volto inspirada, mas não. Eu acordo, trabalho, arrumo a casa, cuido de filho, faço almoço, vou trabalhar, entendeu? Vou fazer compras, ou seja, é uma vida comum, infelizmente não tem glamour nenhum, é uma coisa bastante comum a vida de escritor, pelo menos escritor no Brasil. Olha, eu diria que eu estou sempre ligada, né? Desde que eu comecei, quer dizer, já tinha, né, esse processo em mim de ficar imaginando coisas, mas depois que eu comecei a escrever, parece que acelerou. Então eu sou aquela pessoa que eu tô aqui, mas daqui a pouco eu desligo, eu começo a imaginar uma cena, uma história. E assim, as histórias, elas fazem parte da nossa vida. Teve alguém, que eu não vou lembrar quem foi que falou o seguinte, que nós somos feitos de histórias, né? Então, todo mundo tem a sua história, tem as suas histórias.
Então, às vezes, você fica sabendo de algum fato, você lê uma notícia e aquilo te dá ideia para escrever alguma coisa, ou um filme, ou um livro que você lê te ajuda bastante, ou você vai buscar ideias nas lendas. Esse daqui, por exemplo, é o Tristan e Isolda. Esse eu peguei indicação para o Prêmio Jabuti, já tem um tempo. Esse aqui ele é baseado numa lenda celta, que eu adaptei. Então, às vezes, você vai buscar as histórias no passado, né? Nas lendas, nos fatos históricos. Porque tem dia que tudo que você quer fazer é jogar os pés pra cima e ver TV. Aí você olha, tem prazo para cumprir, somente quando você já tem um acordo com a editora, né? Então você tem você quer terminar aquele livro para poder resolver uma outra coisa na sequência, aí você se força um pouquinho às vezes, porque tudo que você quer, você está tão cansado, tudo que você quer é ver televisão, passear, fazer qualquer coisa, menos trabalhar, né? Nossa, é um tremendo de um reconhecimento, né? Já é a terceira vez que eu passo uma emoção dessa, mas sempre parece ser como se fosse uma primeira vez, né? E é a primeira vez também da Suzana, que escreveu o livro comigo, Contos Maurícios, que saiu pela editora Calis, né? E, assim, é muito gostoso. Primeiro que você... eu cheguei em casa, eu saí numa sexta-feira, eu cheguei em casa, eu tinha ido a São Paulo, eu tava super cansada. Eu cheguei em casa, aí fui espiar, né, as redes sociais, e tinha uma amiga escritora que tinha conseguido a indicação. Eu falei, que legal, Deus, parabéns pra ela, super feliz. E a Suzana me chamando, me dando um recado, tipo, preciso falar com você. E eu... Aí quando finalmente vi o recado dela, ela, então, nós somos indicadas também. Aí liguei pra ela, tipo, 11h30 da noite, que nem... Sabe aquela coisa assim, que nem adolescente? Nós ganhamos! Nós somos indicadas! Aquela coisa de berrar 11h30 da noite no telefone, e a gente ficou meia hora conversando, sabe? E trocando ideias e aquela felicidade toda. Então é uma coisa muito gostosa. Teve um colega que falou o seguinte pra mim, que tem indicação pro Jabuti é como você ser indicado ao Oscar. Você não precisa levar a estatueta, mas só o fato de você ter indicação é como se fosse um prêmio. Né? Então, é como eu me sinto, como se eu tivesse levado um prêmio, mesmo não levando o prêmio de fato, tendo só a indicação. O conto é o que abre o livro, chamado Moura Encantada. A realidade perdeu-se na memória da jovem Moura. Das lembranças de que gostava, nada restou. Das recordações doloridas, só uma sobreviveu. O pai lançando-lhe um encanto antes de partir daquelas terras retomadas pelos portugueses. A Moura, então, ali permaneceu, transformada numa cobra, como guardiã do vasto tesouro que o pai acumulara e não teve como levar. Até que eu volte, tomarás conta do que me pertence, ele disse. Porém, jamais retornou. E a Moura, prisioneira de tão terrível encantamento, viveu anos e anos, décadas e mais de um século sem envelhecer, apenas acompanhando a passagem do tempo e esquecendo quem era, o ser e o sentir que fazem cada um único no universo.